Nesse vídeo a gente vai falar sobre encontros aleatórios. O Mr. Salada já fez um vídeo aqui explicando como construir um encontro perfeito em D&D quinta edição, então não é sobre exatamente isso que a gente vai falar, mas o tempo que leva entre um encontro e outro. O Mr. Salada mesmo já advogou contra encontros aleatórios, ele é uma pessoa que não gosta, que acha que fica artificial demais as batalhas dentro de uma dungeon. Mas se o encontro ele é bem planejado, no sentido de a tabela de encontros aleatórios faz sentido com a dungeon onde está acontecendo, eu não vejo problema nenhum em utilizá-los. Por exemplo, se os jogadores estão explorando uma dungeon que é a moradia de goblins. Faz sentido, de vez em quando, eles toparem com arqueiros, xamãs, soldados e aí uma variedade grande de goblins. Então, se você faz uma tabela aleatória de diversos tipos de goblins diferentes, dá mais vida em a intenção de que goblins eventualmente estarão andando por ali. Então você vai topar com eles uma hora ou outra. E a composição dessa party não faz muito diferença para quem joga jogos de escola velha, né? Como a gente sabe. Não precisa ser necessariamente balanceado. Eventualmente, eles vão topar com um goblin muito mais forte, aquele goblin de HP 90 que a gente tinha falado, e eles vão ter que fugir desse combate, ou ter arrumar um jeito de não lutar. Então, não é uma coisa que a gente se preocupe tanto. O encontro aleatório, ele serve para drenar recursos dos personagens durante essa exploração. Os principais recursos que existem dentro de uma dungeon são tempo, informação, HP e recursos consumíveis, como poções e tochas, por exemplo. Os jogadores precisam saber, então, administrar esses recursos. Se eles vão passar mais tempo explorando uma dungeon, mais tempo explorando uma sala, procurando uma passagem secreta que eles acreditam que existem, ou tentando abrir aquela porta trancada, aquele baú trancado, eles vão precisar ter ciência de que eles estão gastando ali o tempo da tocha deles, eles estão ali mais propensos a serem encontrados por um grupo de goblins que está caminhando naquela região, e assim por diante. Então, é preciso saber colocar pressão nos jogadores para que eles não fiquem enrolando tanto. A maneira mais tradicional que o pessoal utiliza para encontros aleatórios é rolar um D6 a cada 3 salas exploradas, ou a cada 30 minutos de exploração, para ver se aparece algum grupo. Se sair um no dado, normalmente aparece um. Nessa média aí de 1 a 6, a gente tem um encontro aleatório a cada 18 salas. Como a gente explora cerca de 4 a 10 salas por sessão, os combates acabam ficando um pouco escassos, né? Já tem gente que prefere fazer diferente, rolar um dado, o D6, de encontro aleatório, em toda a sala que o jogador entra. É uma maneira também de aumentar a chance desses encontros acontecerem, porém isso gera um outro problema, que é eles podem acabar saindo de uma sala que teve um encontro e indo direto para outra sala logo ao lado que também vai ter um encontro. E aí encontro não é uma coisa normalmente silenciosa, né? Então tem muita barulheira na porradaria quando está acontecendo. O que aconteceu com a galera que estava na sala ao lado, que não foi ver essa barulheira que estava acontecendo ali, esse combate que estava acontecendo? Por que eles não chegaram como reforço? Então eu acho que acaba não fazendo tanto sentido ter um combate atrás de outro dentro de uma dungeon. Além do que, como a gente estava falando, a premissa do encontro aleatório é drenar recursos dos personagens e não dos jogadores. Porque às vezes no combate vai durar ali 45 minutos. Se você começa outro logo em seguida, você vai ter ali 2 sessões, uma sessão completa só de combate. Se você gosta disso, às vezes é melhor você jogar um wargame, que vai ter só luta e não vai ter necessidade muito de interpretação, nem de exploração, que são os outros fatores dentro de um RPG. Essa pressão, então, de exploração, ela deveria gerar ali uma apreensão, um suspense, não necessariamente uma surpresa. Qual é a diferença entre suspense e surpresa? Surpresa é quando o monstro pula de cara na sua frente e já começa a morder sua cara. E aí você não estava esperando para aquilo que acontecesse. Suspense é quando você sabe que o monstro está por ali, ele está deixando rastros, está deixando sinais, e você sabe que a qualquer momento ele pode pular na sua frente e morder sua cara. Então você fica o tempo inteiro apreensivo, não sabendo exatamente quando aquilo vai acontecer. Para gerar esse tipo de suspense, a gente pode adotar então o sistema do Forged in the Dark, que é um sistema de relógios. Marcelo utilizou o sistema de relógios na Forja da Manhã, quando a gente jogou, para gerar um suspense e uma apreensão em relação às nossas falhas críticas. Toda vez que a gente tirava uma falha crítica no combate, ele movia um número no relógio do Apocalipse, que era como ele é chamado. Quando esse relógio se completasse, alguma coisa muito ruim aconteceria com a gente. Isso é uma maneira de gerar pressão, para que a gente ficasse apreensivo. Uma falha crítica tinha uma importância maior, principalmente no D&D quinta edição, que ela deixou de ser significativa.
e também abrir a possibilidade para a mão do mestre ali, para ele poder fazer o que quisesse de ruim com a gente quando esse relógio explodisse. E foi assim que a gente parou no mundo dos pesadelos. Para gerar essa pressão e suspense então no tempo, a gente vai usar o relógio da Dungeon, que funciona da seguinte maneira. O relógio começa com 20 e quando ele chegar a 0, o encontro acontece. Mas como que ele é subtraído? Toda vez que a party gastar muito tempo fazendo alguma coisa ou fazer um barulho muito alto, você rola um D6 e subtrai o valor do relógio. Por exemplo, se eles vão passar muito tempo explorando uma sala, ou se vão se movendo a cada 3 salas já exploradas, incluindo grandes corredores, ou fazendo barulho muito alto enquanto estão ali, sei lá, minerando uma parede para ver se encontra uma passagem secreta, ou resolveram encontrar um baú trancado e resolveram explodir aquele baú, e aí o barulho muito alto acontece na dungeon. Então, a gente não vai utilizar o barulho proveniente de um encontro para calcular o barulho do relógio decrescendo, porque o encontro ali já está acontecendo. E aí a gente tem umas características especiais desse relógio da dungeon. Por exemplo, o dado do relógio da dungeon explode. Isso quer dizer que se você rolar o dado, o D6, para decidir reduzir o tempo do relógio, e ele rolar um 6, você rola o dado de novo. E assim, progressivamente, se for rodando 6 infinitamente, até o encontro acontecer. Quando o relógio cair a 0, o encontro acontece. E aí depois ele é resetado a 20 novamente. Se a subtração do dado acontecer e ele ficar exatamente no 0, o relógio volta para 3. Isso aí vai gerar uma tensãozinha maior. E quando ele chegar a 3, alguma coisa vai acontecer que vai dar indicativo desse encontro. Uma pista, alguma coisa que indique que o monstro passou por ali ou que está ao redor. É aquilo que eu falei sobre gerar atenção, gerar o suspense de que tem algum monstro aqui em algum lugar. Bom, isso quer dizer que o encontro na verdade acontece quando o relógio cai abaixo de 0. Em relação ao descanso, no D&D tem uma questão de descanso curto, descanso longo, que normalmente um SR não faz tanta diferença. Se os personagens vão descansar, eles vão gastar um recurso importante ali dentro, que é o tempo. Então, a gente tem ali umas 3 condições para esse descanso. Eles estão descansando numa área que é levemente movimentada durante esse período, então vai fazer 3 rolagens de dado do dado da dungeon para ver se o encontro vai acontecer. Vocês estão numa sala secreta que ninguém sabe onde que é, bom, aí você já não precisa fazer essa rolagem. Qualquer coisa ali mais ou menos no meio disso, tipo, não é um local tão movimentado, mas também não é uma sala secreta. Aí você pode fazer umas rolagens de 1 a 2 rolagens para poder decidir se o encontro acontece. Esses dados explodem normalmente, funciona como a gente já tinha falado, e se o encontro acontecer no meio do descanso, eles vão ter que começar o descanso tudo de novo. Outra coisa que precisa ter para se descansar é ração. Mas eu quero fazer igual no Dungeon Mesh, caçar os monstros dentro da dungeon e comê-los. Bom, no geral a gente segue a premissa de que tudo que tem de uma dungeon não é comestível. Sei lá, se você quiser usar um termo mais científico para isso, pode falar que as criaturas que vivem ali no subsolo possuem a carne que tem algum patógeno que não serve para alimentação humana. Um outro custo é a atenção da dungeon de que você está ali dentro. Então, toda vez que acontecer um descanso, o dado de dungeon sobe um nível. Ou seja, se ele era um D6, ele passa a ser um D8. Se ele era um D8, ele passa a ser um D10. Se era um D10, passa a ser um D12. E se era um D12, passa a ser um D20. Mas como que eu reseto esse dado de volta ao seu D6? Toda vez que você descansar na superfície, fora da dungeon, na cidade, etc., esse dado cai um nível, mas nunca abaixo do D6. Outra maneira de gerar pressão também no tempo de exploração de uma dungeon, principalmente em relação a isso, vamos voltar lá pra cima pra gente descansar e não gastar o tempo do dado. É que toda vez que alguém descansa fora da dungeon, ou seja, o dado volta pra trás, o dungeon perde um pouco do seu tesouro. Um goblin pegou e saiu correndo, algum monstro levou isso para outro lugar. A métrica desse sistema é que mais ou menos a cada 6 rolagens o encontro vai acontecer. Existe 0,3% de chance de o encontro acontecer numa rolagem só. Quer dizer, uma série de rolagens de 6 que vão explodindo até o encontro acontecer. Existe 33% de chance de acontecer aquela profecia ou aquela dica de que o encontro vai acontecer. E nas outras 67%, o encontro acontece sem que nenhum tipo de informação extra é dada. Mas se eles ficarem vendo o relógio, isso não vai fazer usá-lo do metagame e saber se eles podem ou não
explorar mais ou menos, porque o relógio está cheio ou o relógio está vazio? Bom, sim, e essa é um pouco a ideia. Se eles estão olhando ali o relógio sabendo que eles têm muito tempo de sobra, eles vão ficar mais de boa, porque eles sabem que ou não estão fazendo muito barulho, ou não estão perdendo tempo demais, então eles têm um recurso ali para gastar, que é o tempo deles. Se o relógio está quase estourando, eles já vão ficar mais espertos, vão passar correndo para uma sala que eles não querem que o encontro aconteça ali, eles vão poder se preparar melhor para que aquele encontro aconteça, às vezes até numa situação mais favorável. E isso gera também momentos de decisão. Tipo, será que a gente segue adiante aqui na dungeon sabendo que o relógio está quase estourando e que a gente está com um D8 de relógio? Ou a gente volta lá para a superfície para dar uma descansada, correndo o risco de perder parte do tesouro, mas ainda assim a gente acalma o relógio, volta ele para um D6 para poder continuar explorando de maneira mais tranquila. Bom, essa é uma sugestão para o uso do sistema de relógios para definir quando o encontro aleatório vai acontecer na sua dungeon. Me conta aí o que você achou e se você utiliza algum outro método alternativo para decidir se o encontro acontece ou não dentro da sua dungeon.